Flamengo do Tite assusta. Você tem medo do Flamengo do Tite, é isso? Não, acho que todo mundo tem. Quem tem medo, né? Não. Frase. Quem não gosta do Flamengo, infelizmente, o Tite e o Flamengo se encontraram. Outros times não têm essa qualidade. De La Cruz foi a contratação de 2024. A gente jogando em campo é brincadeira, cara. A diferença que ele faz... Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no debate do F90 da ESPN Brasil. Vamos ver aqui o pessoal falando desse Flamengo, analisando o Flamengo do Tite, que tá jogando um grande futebol, começando essa temporada de 2024, arrebentando, tá deixando o torcedor flamenguista empolgado e confiante também para a sequência dessa temporada. O Flamengo que é um forte candidato a conquistar o título do Campeonato Carioca, não só do Carioca, mas das outras competições também. Mas vamos ver aqui o que a mídia está falando desse Flamengo. Time muito equilibrado, uma defesa muito sólida que ainda não sofreu gol com a equipe principal. Aproveitar aqui e já deixar os créditos do vídeo à ESPN Brasil, link na descrição. Torcedor do Mengão, já chega deixando aquele like no vídeo. Like é uma forma de você apoiar aqui o nosso trabalho. Se inscreve, ativa o sino, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Obrigado. Ô, Bubu, é o seguinte, o assunto aqui é Flamengo, porque a gente tem falado aqui, tá de azul, tá bonito. É o seguinte, assim como o Tite. Laís, Mari, E Figurino. o time do Tite tá jogando bonito. E o time do Tite não toma gol. E tá apontando pro Bubu, tá? Tá apontando pro... Não, tá apontando ali pro Eu Pedro. tô de bem com ele agora. Já desde daquele jogo que antecedeu o primeiro Fla-Flu, na fase de classificação. Jogo em Brasília. Mas você cobrou ele de maneira muito pesada. Sexta-feira E acho que ele ouviu, você não né? tava de bem com ele, Ele não, ouviu, fez aquele meio campo gringo que eu queria, né? Ah, Você acha que agora, esse é o ponto. você foi essencial pro Ele deve ter colocado no vestiário. A saída do falou, Bubu, Gerson tá falando também, de né? mim, É melhor Ajustou ali. repensar. É Já melhor começou a abrir o repensar. assunto, olha lá. Eu quero te perguntar o seguinte, a gente fala muito do setor defensivo, um destaque. O Flamengo titular não tomou gol de ninguém. Mas a gente também fala desse meio do Flamengo, que ainda com o De La Cruz está arrebentando a Arrascaeta. Até a gente fala do setor ofensivo do Flamengo, que está fazendo gol pra caramba, que está correspondendo e que está resolvido ali no primeiro momento, está resolvido com Cebolinha, está resolvido ali com Pedro, com Luiz Araújo do outro lado. Afinal de contas, tá aqui a pergunta, Bobo, qual é o melhor setor do Mengão do Tite? Meio campo, fácil. Eu sou advogado do meio campo do Tite agora. Né? Eu falei ontem aqui que eu acho que às vezes as coisas acontecem de uma forma meio que mística, cósmica e dão certo. Então a lesão do Gerson, eu acho que contribuiu para a fixação de Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Então esse meio-campo para mim é o melhor meio-campo da América Latina, tanto que é o meio-campo de Copa América, né? O Flamengo vai perder esse meio-campo durante 9 rodadas, por isso que ele estava tentando ali brigar e tal, reclamar, espernear. Porque esse meio-campo, ele destoa do resto do país. Ah, na frente o Flamengo tem grandes jogadores? Tem. Mas aí, sei lá, você pode pegar o Inter, o Galo, outros times do Brasil podem falar que tem grandes ataques também e tal. O Palmeiras tem um bom sistema defensivo. Nos últimos anos, com o Abel, era a referência defensiva, né? Era o time do Palmeiras. Ainda é uma defesa muito forte, difícil fazer gol no Palmeiras. Tanto que ele, assim como o Flamengo, está invicto. O Verdão está invicto neste ano. Verdade. Só que, então, eu acho que o meio-campo que é o que faz a diferença. Outros times não têm essa qualidade. De La Cruz foi a contratação de 2024. A gente já achava isso antes de ele entrar em campo, né, naquelas enquetes ali e tal. E ele jogando em campo é brincadeira, cara. A diferença que ele faz é sobrenatural. Ele joga do lado do Arrascaeta, que já fazia diferença aqui no futebol brasileiro. E na seleção uruguaia, o De La Cruz é protagonista, o Arrascaeta não consegue ser. Então você tem um outro cara do lado ali que elevou o nível, né? E ele potencializa outros caras. Então o Tite, para mim, claro, ele tem um mérito porque ele deixou o Flamengo mais equilibrado. É um time muito menos vulnerável do que era com outros treinadores. Mas ele está, claro, também, né, aproveitando, desfrutando desse elenco. Você vê, Fabrício Bruno acaba de ser convocado para a seleção. Ayrton Lucas é jogador de seleção. Cebolinha poderia estar na seleção, foi o Galeno. Se o Dorival... Que, por exemplo, a gente vai falar talvez depois ali, Léo Jardim, para mim, já deveria ter sido convocado antes. Também. Mas do Flamengo, você poderia levar pelo menos uns 5 caras ali para a seleção, tranquilamente, Dorival. Você tem jogos difíceis agora, o Flamengo deveria ser a base da seleção brasileira também, porque ele tem jogador na seleção uruguaia, na seleção chilena, né? Então, para mim, mais que o time ia ser batido, como eu repito o que eu disse ontem, que foi muito bem usado na escalada hoje. O Flamengo do Tite assusta. Você tem medo do Flamengo do Tite, é isso? Se assusta porque você tem medo. Eu tenho medo porque eu critiquei muito o Tite durante Luiz Fabiano ontem falou no resenha que tem medo do Flamengo do Tite.
Não, acho que todo mundo tem. Quem tem medo, né? Não. Medo não. Você não tem medo do Flamengo? Fala, do medo. Tite? Eu? É? Vai agredir a gente? Não sei. Acabar Talvez você... Me deixar na rua? Talvez vai agredir o teu time, não sei. medo? Pode ser que agrida o teu time. Quero ver futebol bonito. Não, o Tite não vai me agredir, nem o Flamengo vai me agredir, mas ele pode agredir os meus times favoritos. Meu Nova Iguaçu na final, eu sei lá, é claro que eu confio no potencial, no trabalho da Laranja Mecânica. Mas o Flamengo na final contra o meu Nova Iguaçu, claro que ele assusta. Né? Medo de tomar uma goleada. A gente fala do setor de meio campo, o Bubu destacou, mas assim, embora tenha o trabalho do Tite em todos os setores, claro, nitidamente. Mas o setor que mais chama atenção é o defensivo, porque assim, o Flamengo tinha como calcanhar de Aquiles, em todas essas temporadas, o setor defensivo. Era o goleiro que, esse aí é bom, aí não passava confiança. Uma troca de goleiro, trocação de goleiro. Dupla de zaga, que aí começou... Oi? Boa pergunta. Né? E que aí começou a se formar uma dupla interessante com a recuperação do Léo Pereira, nas mãos do Dorival. E aí a chegada do Fabrício Bruno foi se formando essa dupla, mas tinha Davi Luiz. Parecia que sempre o melhor era o que estava no banco. Laterais, enfim. Esse é o grande trabalho do Tite, por enquanto, é o setor defensivo, é o que mais chama atenção, falando de setores do campo. Talvez, um abraço a você, William. Abraço, pessoal, os fãs de esporte. Talvez seja o setor que, na estatística, chame mais atenção, pelo dado histórico, né? Bubu até outro dia estava falando da pesquisa. Acho que nunca, Bubu, o pessoal estava até levantando, depois vou até checar certinho. Acho que nunca um time com essa quantidade de jogos sofreu tão poucos gols. Já teve time que não tomou um gol com 3, 4 jogos e tal, no estadual mais curto. Mas talvez a defesa ela chame atenção pela questão estatística, né? Mas eu acho que o grande trabalho do Tite é do meio para frente e não necessariamente com a bola. Porque a defesa do Flamengo, ela não tem peças novas. O Varela estava lá no passado, o Ayrton estava lá no passado, o Fabrício Bruno estava lá no passado, o Léo Pereira estava lá no passado. Só que do meio para frente, como a turma começou a contribuir sem bola, parou aquela coisa que o Zé falava muito, né? Você sempre estava vendo o Flamengo correndo para trás no passado. Você parou de estourar tanta bomba lá na defesa. Você hoje não consegue dizer se o Rossi vive uma grande fase ou se ele não vive uma grande fase. A bola não chega, é outro papo. Não é que o Flamengo está deixando de tomar gol porque o Rossi faz 4, 5, 6 defesas por jogo, grandes defesas, como faz, por exemplo, o Léo Jardim no Vasco. Não, o Rossi não lavou o uniforme desde o primeiro jogo. Que se não toma gol, é porque ele vive grande fase, porque a defesa não vive bom momento. Então, a coisa bem ajustada do meio para frente, quando a gente olha, por exemplo, o jogo do último final de semana, você tinha um encaixe muito, muito, muito interessante de 5 jogadores que, em tese, você espera muito deles com a bola. Que era Arrascaeta e De La Cruz, Pedro, Cebola e Luiz Araújo. Quando você sufoca aquilo ali, o Fluminense não consegue vir naquela avalanche com a bola, você tem um Pulgar na proteção, vai estourar menos na conta de Varela, Fabrício, Léo. Então, eu acho que, para mim, a grande novidade não, né? Porque o Tite ele faz isso, mas a grande notícia do trabalho do Tite é como esse time pressiona do meio para frente, ele convence jogadores que, em tese, você está muito ansioso para ver o Arrascaeta com a bola, não para ver o que ele está fazendo sem a bola. O Arrascaeta bem fisicamente. Era até uma dúvida que eu tinha na temporada ano passado do tanto que ele sofreu. Mas um time bem fisicamente, sufocando, pressionando, com essa formação que a gente vê de Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, além dos 3 homens de frente, que a opção é muito clara por quem pressiona mais, esse time faz a coisa chegar um pouco mais resolvida. E aí você tem a linha bem posicionada que se aproxima do Pulgar. O Pulgar bem posicionado que se aproxima desses 5 que pressionam. Esse time defendendo bem, pressionando bem, mais compacto, está estourando menos lá atrás. Então acho que a grande sacada para mim, a grande questão interessante do time do Tite é isso. E foi assim talvez na grande aula, né? Ou na atuação, modelo até aqui, que é a semifinal contra o Fluminense. Que o Flamengo determina como vai ser o jogo. A gente até conversava isso naquele pós-jogo, né, Vitor? Não porque ele tem a bola e começa a criar, mas porque ele determina que o Fluminense não vai ter a bola. Ele rouba a bola o tempo inteiro e dificulta para o Fluminense. Ele passa a ter a bola para criar rápido. Então, essa para mim é a cara desse início de Flamengo. A base do jogo do Guardiola, que é muito diferente do jogo do Tite, é a capacidade e a velocidade com que ele retoma a bola no campo de frente. E quando não consegue, como aconteceu, por exemplo, contra o Liverpool, sofre. Né? Porque o jogo de bola, com a bola, do melhor time do mundo há muito tempo, que é o City, é o mais forte do mundo, por conta da parte coletiva, mas ele depende demais da recuperação da bola. Sim. Né? Onde recuperar a bola para aproveitar melhor as características dos jogadores que tem. Vamos supor que você tenha coisa completamente diferente. Você tem um time com muitos limites técnicos, com uma
com jogadores muito fortes em marcação, mas com jogadores de contra-ataque muito rápido. Você baixa um pouco as linhas para você criar o espaço para quem contra-ataca, né? Retoma a bola ali onde você é muito compacto, recupera a bola contra-ataque, não permite que o adversário chute, pegando um time muito mais limitado, não é nenhum desses. Ou seja, a adaptação da ideia de jogo à característica dos seus jogadores. Né? E se você for pegar o time do Flamengo, quando a gente fala de sistema de marcação, isso é uma coisa muito antiga, mas não custa repetir, não são os zagueiros, os laterais, a qualidade do volante, né? Começa lá na Como frente. você preenche espaço e qual o nível desses jogadores quando acontecem no preenchimento de espaços, os duelos individuais. Você pegar esse último jogo, por exemplo, o Everton, certamente Cebolinha, roubou mais bolas, acredito eu, do que os zagueiros. Em duelos individuais, porque ele teve mais duelos individuais para fazer isso. Teve mais duelos, inclusive, que os zagueiros. Sim. Provavelmente. E mais com o Ayrton Lucas, que ele joga na frente do Ayrton Lucas. Por quê? Porque o posicionamento do time, se esse Flamengo baixar as linhas, né, permitir um monte de cruzamentos na área, né, permitir um time de choque com o De La Cruz, talvez o De La Cruz sofra, né, o Arrascaeta recuperando a bola muito longe do gol, com o Pedro lá adiantado longe e tal, você começa a diminuir a força da equipe. E o Tite está montando uma equipe, como ele gosta de dizer, e esse jogo traduziu muito, equilibrada, né, que respeita a característica dos jogadores. Eles roubam a bola na frente, quando rouba a bola na frente, a defesa do outro time não está no melhor posicionamento possível, e aí o talento explode. Né? Porque o Fluminense podia ter feito muito mais gols do que fez contra o Fluminense. Né? Então, eu acho que esse jogo foi uma amostra do que eu espero do Flamengo na temporada. Como roubei a frase de um colega nosso. Sim, maravilhosa frase. Para quem não gosta do Flamengo, né, parece que, infelizmente, o Tite e o Flamengo se encontraram. Para quem não gosta do Flamengo, infelizmente, porque se esse time continuar crescendo, se esse time conseguir fazer jogos equilibrados, principalmente os grandes jogos, se jogassem os pontos corridos, vai Você ser acha ruim que, pra jogar como contra. você gosta de dizer, já deu match? O que é isso? Meu Deus do céu. Deu match. Namoro? Deu liga. Não, já deu match. Se o namoro vai evoluindo ou não, eu tô O exatamente. match pra mim é o jogo. Ai, meu Deus. Vitor Birner, pelo amor de Deus. Vamos mandar. Como diria Rogério Voga, em que planeta você vive, Vitor Birner? Assim, bem assim, é o sistema de marcação. Não é a qualidade dos zagueiros, não é o que o Tite fez no Corinthians, quando ele era um técnico, ele já era muito bom, mas hoje ele é um técnico para mim melhor ainda. O que ele fez ali de zagueiro mediano parecer muito bom, o lateral razoável parecer muito bom, volantes razoáveis parecerem grandes jogadores, assim. E no Flamengo, que tem jogadores tecnicamente muito melhores, e o dia a dia, mais a experiência da seleção brasileira, mais a ambição de ganhar, e o Tite parece que continua querendo aprender a ganhar. Sei não, eu acho que vai ser bem difícil para os adversários. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma telinha comparando o meio-campo de outras equipes também aqui do Brasil. Já, hein? Comparar para você, esse setor de meio-campo do Tite é realmente o melhor meio-campo que tem aí no futebol brasileiro. Já essa comparação. Quero ouvir o Zé aqui sobre esse meio-campo. Esse meio-campo é um meio-campo para todos os jogos e todos os tipos de adversário? Boa tarde, William. Boa tarde, Bubu. Essa é uma pergunta, Birner. hein? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para todos os tipos de adversário. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque são todos jogadores versáteis. Quando vocês estavam conversando aqui, eu estava buscando aqui os desarmes, né? Eu puxei aqui o Luiz Araújo, o Cebolinha e o Arrascaeta. Mais que os zagueiros, né? O Arrascaeta teve 3 desarmes. 3 desarmes. Se vocês observarem, lembrarem um pouco, a postura do Arrascaeta esse ano é diferente. Desde as entrevistas. A entrevista que ele deu no começo, que ele falou assim, no churrasco, né? Que o Flamengo fez o churrasco, lá no comecinho. Lembro. Ele falou assim, nós temos que entender que um tem que se sacrificar pelo outro. Lembra, não? Ali o Tite já tinha plantado uma sementinha. Ali o Tite já, né, pelo jeito de ser do Tite, de conversar... Foi bom ele ter falar... chegado ano passado, né? Foi, antecipou. Ele fez o... Não, foi espetacular. Essencial, né? É uma mentira do Tite. São duas verdades. Foi útil pro Tite e pro Flamengo, mas foi uma mentira. Eu só falo verdades. Ele conheceu... Você chama de mentira, eu chamo de uma mudança de opinião inteligente. Eu tenho várias dessas, tenho várias mudanças de então, opinião assim, inteligente. Eu vou usar isso pra vida agora. Quando eu menti, eu falo, não, foi só uma mudança de opinião. Mas aí você tá sendo... Não vou usar o termo Essa aqui, foi né? maravilhosa. É picaretagem, né? Nesse caso, é conseguiu- necessidade, né? Tá, no meu caso é picaretagem. Dependendo da
situação, sim. Val. Ele conseguiu, ele conseguiu Necessário. passar essa mensagem. Eu acho que o Tite, por todos os lugares por onde passa, primeiro, a gente sempre escuta falar muito bem dele. Eu, com as pessoas, com os amigos que tenho do Corinthians, sempre me falaram muito bem, até dos funcionários e tal. Então, isso acaba ganhando muito o ambiente. Depois ele começa, e ele é inteligente nesse sentido, bom na conversa, os caras compram a ideia. Por isso que eu falei, nas primeiras entrevistas, o próprio Arrascaeta, que teoricamente, normalmente, a gente sempre via, não, o Arrascaeta não pode marcar, o Arrascaeta tem que estar jogando ali, o Arrascaeta tem que estar, ele não é o cara que marca muito e tal. O Arrascaeta está corre, faz falta, preenche espaços, tudo aquilo que ele não fazia, ele está conseguindo fazer. Cumprir as obrigações do jogador de futebol profissional. Ele está fazendo com o Tite. Importante. Tem uma frase histórica, isso é do vestiário desde a época que a melhor defesa começa pelo ataque. Quando os jogadores de ataque eles sabem defender, eles sabem se posicionar, ele ajuda, que é uma escala, né? Você se posiciona bem, o meio-campo se posiciona bem, a defesa vai se posicionar bem. E aí eu vou pegar um pouco aquilo que vem acontecendo para fazer um paralelo de dois trabalhos que o ano passado para mim foi um trabalho excepcional e esse ano está um pouquinho deixando a desejar, especialmente nesses últimos jogos. Você pega o Flamengo e pega o Vasco. O exemplo que eu quero dar é o seguinte, o ataque, são 3 jogadores em que o Ramon está dando a prioridade para deixar o Payet mais tranquilo fisicamente, para ele poder jogar, até porque o Payet tem uma certa idade. E os outros 2, o Verratti e o Cleiton, agora que foi o último jogador, voltando um pouquinho mais para poder ajudar na marcação. Eles não estão conseguindo fazer isso. Então o que acontece? O ataque fica lá na frente, o time adversário joga, controla o jogo e o time do Vasco se defende da maneira que pode. O que acontece no Corinthians hoje? O Bubu fala que o time não está blocado, Zé. Está blocado. Não tá blocado. Compactado. Não, você outro dia me ensinou blocado. Blocado? O que acontece... É o bloco baixo, é o bloco médio e o bloco alto. Ele está bem blocado. Mas tem que ser um bloco só. Não, está blocado. Mas é que defende em bloco, né? O que acontece com o Flamengo? O Flamengo, você não vê esses buracos. No primeiro jogo, que o Flamengo ganhou 2-0, com os times mesclados e tal, o Flamengo não teve a postura que teve nesse último jogo de marcação, pressão o tempo todo. Sim. O Flamengo muitas vezes entregou a bola ao Fluminense, voltou, se posicionou, bloco médio, baixo, alto, como diz o Bubu, né? Lá atrás, se posiciona, entrega a bola para o Fluminense e aí faz a rotação de jogo, né? E espera, posiciona, aquela coisa de você fazer o balanço e tal, e preenchendo os espaços, deixando o lado oposto livre, porque até a bola chegar você consegue se movimentar. E sem a bola, velocidade. Mas eu lembro, estávamos aqui, eu e Vitor Biner, não foi uma discussão que nós tivemos sobre o equilíbrio, o famoso equilíbrio. Lembra que você falou, não, eu não cobro do Tite o equilíbrio e tal, e eu falava assim, eu acho que ele precisa mexer na equipe. Para mim, o De La Cruz tinha que jogar por dentro, porque o De La Cruz foi o grande destaque do futebol sul-americano jogando por dentro. E eu falei, joga o Gerson aberto pela esquerda para fazer essa... Infelizmente, por problemas de saúde, o Gerson saiu da equipe. Você acha que o Gerson faria melhor que o Cebolinha essa função? Então, mas aí é a questão. Seria aberto pela direita no ataque? Então, mas só que aí é a questão do treinador. Aí é jogador de velocidade. Um dos lados de campo. Não, mas assim, mas era uma coisa que estava sendo cogitada. Né? Mas o Tite, ele posiciona tanto o Luiz Araújo como o Cebolinha, que são jogadores que conseguem fazer o retorno, para ajudar os caras do meio campo. E são escalados por isso. Escalados por isso. Exatamente. Né? Porque eles têm, primeiro, são jovens e tem jogadores que... Essa é a vantagem deles em relação ao Bruno. E eles têm muita força em relação a puxar contra-ataque. Eles são muito rápidos. Então, isso, eu acho que o Tite encontrou esse equilíbrio. Sim. Se o Gerson iria poder fazer isso, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Aí é a mão do treinador. Aí o treinador não pode olhar porque é o Gerson, porque é fulano, mas aí entra aquilo que você está falando, Zé. Ele chega num elenco complicado, os jogadores são aparentemente os donos da situação, com qualquer técnico que lá passou, e eu sei que os técnicos também contribuíram, né? Porque não dá, por exemplo... Sampaoli, por exemplo, as pessoas dizem que ele chega no lugar e não cumprimenta as pessoas, né? E você imagina, você está num lugar, você trabalha com a pessoa, você viaja com a pessoa, você está o tempo inteiro junto, né? É o convívio do futebol é constante. Você não dá um bom dia. Como você vai criar um bom ambiente com a pessoa? E a pessoa te trata mal e depois você não consegue. O Zanardi, treinador do São Bernardo, que trabalhou com o Sampaoli no Santos, deu uma entrevista hoje no F360 de manhã, falando bem de muitas coisas do Sampaoli, mas reforçou, ele disse, a gestão de grupo, gestão de elenco do Sampaoli é ruim. E você precisa construir um coletivo num elenco com jogadores muito grandes. Você não pode simplesmente chegar ali
Não pode, é o termo que eu estou usando. Sai, Gerson, vai pra lá. Não, mas As depende... coisas precisam acontecer gradativamente. Mas depende da E forma. acontecendo do pior jeito possível. Sim, mas depende da né? forma. Por exemplo, você poderia imaginar que o Cebolinha estivesse jogando e o Bruno não? Sim, pela recomposição, falamos desde o começo. Sim, mas eu estou falando pela forma. E o Bruno não é tão importante como o Gerson? Pelos títulos e pela forma. O ano passado nós estávamos falando no Campeonato Brasileiro, em determinado momento, que a melhor contratação do Flamengo foi o retorno do Bruno Henrique. E renovou por 3 anos, me lembra aqui o Marcelo, verdade. A melhor foi o retorno do Bruno Henrique, porque o Cebolinha não estava jogando bem e tal. Sim, Aí nossa. entra, aí ele tira acho que o Bruno Henrique acho que tem uma lesão, alguma coisa O Bruno assim. Henrique tá voltando de uma lesão que sentiu. ficou muitos meses fora. Aí ele coloca o Cebolinha encaixa e consegue fazer o E eu trabalho. tenho uma que o teoria, Tite- Zé, não sei se você concorda, porque você foi jogador, você pode falar disso com bastante propriedade. Se fisicamente os jogadores tiverem condições, principalmente o Bruno Henrique, o nível de concorrência que está estabelecido ali vai subir e eles vão se tornar jogadores ainda melhores taticamente do que eles eram até a chegada do Tite. Mas esse é o ponto que eu ia chegar sobre a questão do Gerson. O Gerson, não dá para dizer que o Gerson não corre. O Gerson corre pra caramba. O Gerson corre, ele se dedica, ele vai para um lado, vai para o outro. Talvez ele não tenha o dinamismo e a intensidade que tem o De La Cruz por dentro, onde ele está jogando agora. Porque o De La Cruz vai lá na frente, ele rouba a bola, ele pega, ele joga, ele volta, velocidade, chega na área, finaliza, ele está voltando, se vocês prestarem... E o De La Cruz acha um pouquinho melhor os passes por dentro. mais O Gerson rápido. tem outras virtudes. O Gerson é mais técnico, aquele cara, vocês vão entender, mais das antigas, que é mais cadenciado, que toca a bola, Sim, recupera, que é o cara que distribui um pouco mais o jogo. O Gerson não carrega a bola. O Gerson é o cara que faz essa bola rodar, mas tem uma certa lentidão. Aí a questão do desafio do treinador, de encontrar a posição. Se ele acha realmente que o Gerson não pode sair do time, que ele encontre um posicionamento. Mas, por exemplo, você não pode trocar um meio-campo que te deu o equilíbrio que ele tanto procurou. Você viu se ele falou depois de equilíbrio quando o De La Cruz entrou? Por dentro? Ele não mencionou mais o equilíbrio. Eu estou procurando o equilíbrio, Parece de que jogo achou, e né? tal. Ele achou, Parece porque que ele achou. tem o dinamismo. Não, sábado foi uma aula de equilíbrio, de futebol equilibrado. Vai para frente, vai para trás, todo mundo junto. Quando E precisa consistente. acelerar, acelera, pressionar, todo mundo acelera. Opa, não conseguimos achar a marcação, volta, recua. E não é recua lá atrás, Sim. é no meio campo. Sim, O time do sim. Flamengo parou no meio campo. O Flamengo não foi para trás. Não tem zagueiro dentro da área. Não tem zagueiro dentro da área. Então isso é uma questão que eu acho que aí o Tite, mesmo olhando para o Gerson, fala assim, peraí, eu encontrei isso aí. Sim. Agora, o Everton Ribeiro, ele fez uma movimentação com o Dorival Júnior, ele saiu da zona de conforto dele e fez essa movimentação. Com a ajuda, um pouco da ajuda do Gabigol, que era assim, o Gabigol vinha até o meio-campo, do meio-campo em diante, o Everton saía de dentro para fora, porque antes ele jogava de fora para dentro, né, em diagonal. Aí ele saía de dentro para fora, então ele vinha para fazer essa marcação e aí você tinha o balanço. É uma questão do treinador encontrar isso daí. Mas eu acho que, por exemplo, assim, eu não, dentro do que o Birner falou, só Sim, vai lá. um pouquinho, que eu entendo que o Birner falou, sai, Gerson. Eu não acho que o Tite faria isso, dessa forma. Não sai, faria. Gerson. Dessa forma, sim, não. Porque aí ele perde o grupo. Né? Mas eu acho que ele poderia... Gerson, vem cá. Conversar com o Eu cara. encontrei o equilíbrio. Eu achei... Sabe por quê? Porque ele conversou... Quando ele fala que conversou eu com o acho que o Gabigol... calendário vai agendar o Tite nessa. Quando ele conversou... Quem é o autor da frase o campo fala? O próprio Tite. Tite. É isso que é mostrar. Isso que ele ia isso mostrar. que Eu acho que ele pode eu acho fazer que isso. até nisso ele vai ter uma dose de sorte. Mas ele tem um elenco tão grande de qualidade, e nós já falamos aqui várias e várias vezes, o Tite tem 2 times para jogar Sim. a todo instante. Esses caras vão jogar. Esses caras vão jogar. Não vai Esses ter, caras vão não jogar. vai ter essa coisa Gerson, de biquinho. a recuperação, a volta do Gerson, ela vai ser um pouco mais demorada do que previsto inicialmente. Sim. Início de junho, você já vai ter Arrascaeta, De La Cruz e outros nomes, e o próprio Pulgar saindo para uma Copa América. O Gerson voltando. Até o calendário vai ajudar também a ele entender o que ele vai fazer. Talvez ele só tenha esse problema lá para julho. Meio para final de julho, a gente vai estar falando em mata-mata de Libertadores já. Então, eu acho que também não sei se o debate está posto hoje com uma forma, ó, vai ser assim, precisa resolver assim. Exatamente. O Tite não pode trabalhar... A gente tá falando- não pode ter um time a gente está ele não falando, pode, esse a gente time tá é falando isso difícil, desde o não início. pode. A gente está falando de uma formação de início de março, que acho que é a prioritária para o momento, é o primeiro ciclo de grandes decisões que o Tite vai ter, né? Que é final de estadual, Como o Léo Ortiz entra brasileiro, no time nesse momento? início de brasileiro Agora e não, início não vai entrar. início de Libertadores. Então, esse é um problema que vai ser arrastado, como foi por conta Deixa eu mostrar um agenda negócio médica. aqui. Tá aí, galera, pessoal do F90 da ESPN Brasil, falando desse Flamengo que está começando essa temporada de 2024, arrebentando, jogando muita bola. A expectativa
pelo que a gente acompanha, né, nos debates aí esportivos, não é só do torcedor flamenguista, né, de praticamente aí muita gente, a maioria, a expectativa muito alta para esse Flamengo nesse ano de 2024, principalmente por ter um grande treinador, né, que é o Tite, cara, um baita de um treinador e todo mundo já conhece a história do Tite. Então, muita gente apostando alto nesse Flamengo para essa temporada de 2024, principalmente também pelos reforços, né, que chegaram. O De La Cruz mesmo, que parece que já está aí há bastante tempo no Flamengo, né, pelo que ele está jogando ali, muito entrosado com o Arrascaeta no meio campo. Já se conheciam da seleção do Uruguai, mas estão jogando muita bola com a chegada do De La Cruz. Até o Arrascaeta, né, tá jogando... Ele já jogava muita bola, o Arrasca, dispensa comentários, o melhor jogador aqui do futebol brasileiro, mas os dois aí tá dando muito certo essa parceria. E o Flamengo melhorou também muito ali fisicamente, que era um grande problema na temporada passada. Esse ano, fisicamente, o Arrascaeta mesmo, que era um cara que muitas vezes não conseguia jogar ali os 90 minutos, e tá nesse começo de temporada, né? Tá jogando praticamente todos os jogos, às vezes até ajuda ali na marcação, está se doando muito bem em campo. O Flamengo muito bem fisicamente, coletivamente também, taticamente, dispensa comentários. Um Flamengo que tem tudo para ser coroado ali no final da temporada com grandes conquistas. Mas vamos aguardar, né? Está começando ainda essa temporada de 2024, ainda é muito cedo para a gente estar fazendo aqui, colocando, né, o Flamengo como favorito a tudo. Ainda vai começar as outras competições, mas o time está jogando um bom futebol, né? Se manter essa pegada aí, tem tudo para dar muitas alegrias para o torcedor flamenguista, né? Vamos aguardar essa sequência, principalmente esse jogo do sábado contra o Fluminense, uma partida em que o Flamengo tem uma boa vantagem, venceu o primeiro jogo por 2-0, pode até perder por 2-0 para o Fluminense, que assim mesmo avança. Acredito que isso não vai acontecer, aposto até mais uma vitória do Flamengo contra o Fluminense. Mas vamos aguardar esse jogo importante, que o time está jogando muita bola. A expectativa do torcedor do Flamengo está lá em cima. Muitos torcedores ali empolgados e confiantes para a sequência dos próximos jogos e principalmente para as grandes competições, Libertadores, que é o desejo, né, de todos, e o Brasileirão também, Copa do Brasil. Ano passado o Flamengo fez uma temporada muito ruim, culpa da diretoria também, né, que acabou cometendo ali alguns erros, e quem acabou pagando por isso foi o time ali que não conquistou nenhum título nessa temporada de 2024, mas esse ano já começou muito bem, conquistando o título, e é um forte candidato a conquistar o título do Campeonato Carioca, mas primeiro tem que confirmar, né, a classificação para a final, e quem sabe, né, nesse sábado aí contra o Fluminense. Torcedor do Mengão, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima, galera.